Eu gostaria que você, Jussara, explicasse para a gente o que é a fibromialgia. Pois a fibromialgia é uma doença que já há muito tempo, vamos dizer assim, já é presente na vida, né, principalmente dos pacientes que hoje relatam sobre a fibromialgia, né, que eu fui diagnosticada em 2007, mas a fibromialgia, ela tem poucos estudos ainda, por ela não ter uma causa específica, então dificulta muito saber o porquê que a pessoa é portadora da fibromialgia. E a fibromialgia, ela está em estudo, como eu falei, e é uma doença que hoje já mostra que não é reumatológica e não é muscular, e sim neurológica. Então, estudos que estão sendo feitos, publicações novas, recentes, mostram isso. Hoje, ela já é considerada como uma doença crônica, né? Ela ainda está nos projetos de lei, ela ainda está criando, né, vamos dizer assim, forças para contemplar, vamos dizer assim, ou para ajudar os portadores de fibromialgia, mas ela já está sendo considerada uma doença crônica por ter a dor constante. Falando, né, em dor crônica, eu gostaria de perguntar para vocês que são pacientes, né, que sofrem dessa doença. O que ela causa no organismo? As pontas de dores, muitos médicos procuram assim, pelo ponto de dor, só que nem a maioria não fica só, né, no lado direito, no lado esquerdo. Parece que a doença, ela caminha no corpo, sabe? Eu atingi o braço e a perna, né? O meu rosto, a parte, né, do maxilar, a cabeça, eu não posso pentear o cabelo, tem dias que eu não consigo falar direito porque atingiu muita parte do rosto, e o meu lado esquerdo, mais a mão. E também a bruxismo. Ela tá com bruxismo também. Eu já tô com bruxismo, já de todos meus dentes. Acho que a maioria também já tem. E eu acho uma coisa que incomoda bastante também para todos é a perca de memória. Tem isso também. Eu tenho bastante esquecimento. De memória. Eu só assim, antes de sair de casa, eu já deixo tudo, já digo na porta ali, sabe? Que eu vou passar, para me lembrar. Senão... A fibromialgia, ela causa, então, diferentes dores em diferentes pontos em cada paciente. Eu queria que cada uma de vocês contasse como que começou a perceber que tinha essas dores, né? E quais são, o que ela mais afetou na tua vida, no cotidiano. Vocês já falaram aqui sobre a perca de memória e as dores no rosto e no lado. Então, eu gostaria que cada um de vocês contasse, né, o que causa, quais são as dores, e como que ela afeta no dia a dia. Pode continuar. Bom, porque, né, eu perdi uma filha de acidente, né, daí foi o emocional que causou essa doença. Mas eu não sabia o que era fibromialgia. E o médico perguntou para mim, a senhora está com fibromialgia? Eu falei assim, mas eu não sei o que é isso. Ele disse assim, é uma dor que dá no corpo todo, né? Desde 2013 eu estou com essa dor. A minha vida é só ficar deitada. Eu só fico deitada no quarto, meu marido que faz o serviço. Eu não posso fazer. Ela causa dor no corpo todo. No corpo todo, para mim. Daí insônia, né? Aqui, é o corpo todo. Não tem onde não dói. Até a sola do pé dói. E aí, para você fazer um controle dessa dor, é só com medicamentos, né? Só com medicamento. Sim. Eu tomo tramadol 50 e o muscular 10. Certo. O que a fibromialgia te causou? Também dores no corpo todo. Até quando eu fui consultar com o doutor, eu falei para ele, doutor, é mais fácil dizer para você o que não tá doendo do que... Porque eu tô com dor no meu corpo todo. Tá doendo tudo. Daí ele falou assim, você já ouviu falar da fibromialgia? Daí eu falei que não, né? Ele disse, eu acho que é essa doença que você está. Ela dói o corpo todo. Daí eu disse, porque dói minhas mãos, em cima, meus pés, e dá muito formigamento também, agora eu esqueci a palavra. Tudo bem. Esqueci. E há quanto tempo que você sofre de fibromialgia? 2 anos. 2 anos que Na verdade, eu sempre tive dor nas minhas pernas, direto. Acho que começa doendo uma parte do corpo, né? Mas eu sempre achei que era circulação, alguma outra coisa. Sempre tomava remédio de circulação. Daí agora, quando começou a doer o corpo inteiro, daí eu procurei ajuda também. Certo.
Pode nos contar o seu relato. Eu já fazia tratamento por causa de outras patologias, já fazia 5 anos, porque eu tenho lúpus e outras doenças autoimunes. E a fibromialgia chegou com o diagnóstico em 2021, porque mesmo com o tratamento do lúpus, as dores não cessavam, né? Então tinha os pontos específicos de dor, que é a rigidez no pescoço, as pernas, os braços, os ombros. Então foi que a minha reumatologista me deu o diagnóstico de fibromialgia. O que ela mudou? Tudo, porque eu acho que aqui todas temos saudades da nossa vida, porque a gente sente dor todo dia, todo dia. É como a Denilce falou, não tem aonde não doa. Tudo dói, cabeça dói, eu tenho enjoos por causa da fibromialgia, eu tenho inchaços já também por causa das outras patologias, mas a fibromialgia, ela me tirou a vida, assim, eu digo a vida por quê? Porque a gente não pode mais fazer nada, eu não posso trabalhar, a gente não pode fazer um serviço, não pode tomar um banho, né? Tem dias que você não consegue fazer absolutamente nada por causa da dor. Certo. Jussara, pode nos contar como que você descobriu? Então, a minha fibromialgia, né, eu sentia muitas dores, né, no corpo, muita dor na parte do peito, dos braços. E na época eu né, lecionava, então eu tinha muita dificuldade para escrever no quadro, tinha muitas dores, tinha muitas tensões, e eu procurei o médico para saber o que seria isso, né? E a minha imunidade era muito baixa. E a gente fez um monte de exames, apareceu várias coisas, mas como tinha pontos de dor localizados, eu tinha alguns sintomas como fadiga intensa, enjoo, tontura, vertigem e algumas coisas que se enquadravam no diagnóstico, desde 2007 foi então investigado para ver, né, se eu tinha mesmo, se eu teria a fibromialgia. Como ela é uma doença muito difícil de diagnosticar por exames, então o exame clínico é a base para diagnosticar. E com isso veio várias coisas juntas, né? Então eu tive o câncer, depois eu tive problemas na bexiga né, hiperativa extrusora, até né, estou com uma cirurgia marcada para a semana que vem, que vou ter que fazer o procedimento de cada 6 meses, se eu não quiser né, colocar uma bolsa ou fazer hemodiálise. Então, tudo isso veio para praticamente destruir a vida da gente, né? Porque eu hoje, eu vejo assim, que a saúde é o tudo, e é uma coisa que a gente não tem. Porque a gente acorda, muitas vezes eu acordo com rigidez matinal, que eu tenho que estralar quase todos os meus ossos para ter movimentação das minhas mãos, movimentação das minhas pernas. Eu sinto vertigem quando eu levanto, né, da cama. E muitas vezes a gente também perde a vida social, além da profissional e emocional. Porque como a gente já relatou, até um abraço dói, até um carinho dói. Então, é uma doença de uma dor tão maligna, tão inexplicável, que muitas vezes eu me fecho e choro, né? Porque além de você sentir todas essas dores, a gente tem os julgamentos, né? Que a gente tem julgamento de dizer que a gente não luta para ter uma vida melhor, que a gente se esmorece, a gente deixa, né? Só que sabe reclamar, e não é isso. Os portadores de fibromialgia têm uma essência muito especial, porque por mais que sintam todas essas dores, a gente consegue tirar forças para sorrir e para continuar, né? E não é fácil, gente. Eu tô afastada, né? Segundo os médicos, eu não tenho previsão de voltar a trabalhar. Então, eu sou muito julgada por isso, que muitas pessoas julgam, né? E a gente sabe, todos nós aqui já conversamos, a gente sabe que isso dói, porque a gente quer ter a vida normal da gente. Eu quero voltar, eu quero ter a minha vida normal. E eu amava e amo o que eu faço. Então, às vezes, a gente é limitada por uma doença, e uma doença que às vezes não vem sozinha, vem com um monte de coisa junto. Isso dói.
é uma doença que dói na alma, além do corpo físico. Sim. Poderia nos contar como que foi que você descobriu que tinha fibromialgia e como que foi que isso afetou na tua vida? Olha, eu descobri, assim, literalmente a fibromialgia não tem muito tempo, que eu sempre sofri de dores, sempre, só que antes era mais suaves as dores, né? Só que eu não entendia o que que era, e começando a buscar médicos para entender o porquê das dores, e automaticamente pesquisando na internet, assim, sintomas, foi onde eu achei essa doença. Aí comecei a ler o que que causa, quais são os sintomas, e fechou exatamente com o que eu estava sentindo. A mudança de humor é uma das coisas que afeta muito também, que você acaba ficando irritada com mais facilidade, por conta dos preconceitos que você sofre, que principalmente na família, né? Não sei o caso Porque tu também tem taxada na frescura. De não, novo. é fingimento, que nem eu escuto Maria das muito em casa. Dores. Maria das Dores. Fingimento dói por não pra querer gente, sabe? trabalhar. Só porque não quer trabalhar. Então, isso acaba te deixando muito irritada, porque não é a tua realidade. Você quer, como a Jussara relatou aqui, você quer fazer a tua vida normal, mas você não consegue. Eu tô parada, não consigo trabalhar, estou de atestado e sempre buscando novos atestados até conseguir me afastar literalmente, porque eu não tenho condições mais para trabalhar. Tá? Então, para mim, isso é uma coisa nova que eu estou tentando me adaptar. A gente tenta levantar, como todos relataram, tentar sorrir, mas é muito difícil. Sim. É muito cruel. A gente já percebeu que essa doença ela é difícil de detectar, ela pode ser Muito. causada por doenças anteriores e pode fazer com que desenvolvam novas doenças. Como que é para vocês, agora uma pergunta mais aberta para todo mundo, né? De uma questão um pouco mais social, a Jussara muito bem falou sobre as dificuldades, né? Mas no meio social, a gente já entendeu o que cada um sente, né? O que cada um passa, mas como que é para vocês enfrentar essa doença de um modo social? Ir buscar um exame, ir buscar uma consulta, ir buscar uma solução. É humilhante. É humilhante. É É humilhante constrangedor. porque você chega lá com dor. Dá para esperar. Principalmente para os peritos que não passam. Que aí Exato. você pode trabalhar. Eu já tenho 59 anos, faz mais de 10 anos que eu não trabalho, mas eu não ganho nada. Pelo teu médico, né? Daqui, vamos supor, né? Tudo bem, eles entendem. Às vezes, né? Entendem a gente. Mas vai no perito lá, Não passa. tem nada. Eles olham Você rindo pode da cara trabalhar, da Você pessoa. pode trabalhar, que nem eu trabalho na área da saúde. Como é que eu vou erguer um paciente e tudo dolorido? Não tem como. Que nem eu estava falando sábado. Eu tento sorrir o dia inteiro, né? Porque eu não posso passar pelo meu paciente. Mas quando eu embarco no carro para ir para casa, eu me desamo de chorar. Sabe? Agora a Jussara tá falando, eu já... Eu percebi que você ficou emocionada, né? Qual foi o motivo da tua emoção? É que nem ela falou, né? A gente ser taxado assim por frescura, Maria das Dores. Isso dói para nós. Eu acho que esse tipo de tratamento que nós recebemos é mais dolorido do que as próprias dores que a gente sente. Por não serem entendidas, por não ter uma Às vezes a compreensão própria família dia. nossa não Nossa, que entende, né? sabe, né? A própria Família e família. amigos dizem que é frescura. Uhum. Eu vou te abraçar. Não, nem abraço. Falta colocar um cartaz agora, né? Não me toque. Não me toque. Sabe? É triste para nós. É É muito que a humilhante. gente perde toda essa questão, né? Que nem até o relacionamento é difícil, né? Porque você não está disposta, às vezes, a receber Não. um carinho, Não. porque dói. Então, tudo é mais difícil para a gente conviver, sabe? E o nosso tratamento é como eu disse, eles estão experimentando, então é experimento ainda. Não existe um remédio que vai tirar totalmente a tua dor. Não existe um remédio ou dizer assim, você vai ser curada se você usar isso. É para amenizar. Só que esses remédios, às vezes, acabam até piorando o nosso estado, porque acabam com o nosso cognitivo, com a memória. Nós estávamos falando ontem, sabe, a memória a gente acaba. Como eu vou dar aula, né, eu não tenho mais condições de dar aula. Eu não tenho condições de ter uma rotina. Porque se eu ficar trabalhando ali muito em pé, eu travo. Se eu ficar muito sentada, eu travo. Então, você não tem nem posição correta para você poder estar. Então, a parte profissional acaba com a gente, sabe? A doença não permite mais você nem fazer coisas simples do dia a dia. Então, imagine você enfrentar uma rotina. Só que isso não é entendido pelas pessoas, né?
E fora que o nosso tratamento, como eu falei, é experimental, ele exige fisioterapia, né, massagem, hidroginástica, que seria o ideal, remédios, né, e várias outras terapias alternativas. E isso a gente tem o mínimo oferecido pelo SUS, o mínimo do mínimo. Se você tiver sorte, você ainda consegue os remédios. E quando consegue, ainda tem que ficar na fila de espera para fisioterapia, que é o meu caso. Daí a fisioterapia você tem toda, né, uma burocracia e tal, porque, como diz, a doença ainda está em experimentos. Hoje a gente está na associação aí lutando para, né, ter a associação física, a associação com a questão legal, a questão burocrática, vamos dizer assim. Estamos aí atrás, né, de pessoas, vereadores, políticos, para que ajudem a gente a questão da lei, porque a gente precisa da política na lei, né, porque a lei a gente não pode fazer, não é o povo que faz, e sim os políticos. Então a gente está atrás para ajudar, para dar assessoria para a gente. A gente já vê em algumas cidades já esse progresso nas associações, já existem associações em outras cidades que já estão, né, colocando em prática tudo isso e buscando profissionais, parceria com profissionais para ajudar, né, aos portadores de fibromialgia e para auxiliar em, vamos dizer assim, amenizar a dor. Certo, já entrou, na verdade, no próximo tema que eu queria perguntar para vocês, que é com relação como que vocês se conheceram. Então, onde que surgiu a ideia de criar um grupo, né, para abraçar essa causa de amenizar as dores da fibromialgia? Eu fui através da Josi, que ela começou o grupo lá em Três Barras, né? Daí tinha uma do grupo dela que entrou em contato comigo, a Marcela, que ela é de... Ai, agora... não é daqui. Esqueci, não? Não, aquele filme é Agir. Daí elas me passaram pra mim, né, coordenar o grupo daqui. Daí eu fui colocando e nós fomos... Então foi você que idealizou o grupo. Aquele caminho fui eu, Três Barras foi a... Isso. Entendi. Eu fui atrás de uma vereadora, não sei se pode falar o nome dela. Tudo bem, pode falar. A Josicléia Gazaniga. Eu fui atrás dela, mas eu fui por causa do lúpus. Porque eu já sabia que em outras cidades tinha algumas leis por causa do lúpus, aí que ela me falou sobre a fibromialgia. Então, aí ela falou, aí eu comecei a perguntar para alguém, saber alguém que tinha, e assim foi, eu comecei o grupo lá em Três Barras, né, junto com a Josicléia e com a Marcela. E agora somos, no grupo de Três Barras, a gente tem 24 pacientes. Aqui em Canoinhas? Aqui estamos em 25 no momento. Eu acho que eu sou a mais nova do grupo, né? É que a gente fala, tem mais gente, só que tem gente que tem medo, né? Só que eu procurei muitas pessoas para saber, porque até mesmo eu não entendia da doença, não conhecia. E procurei, eu fui no CRAS ali da Água Verde, tinha uma assistente social que tinha e comentou sobre o grupo de Três Barras. Só que mesmo assim eu não conseguia achar. Aí eu vi uma reclamação no Reclame Canoinhas. E peguei, entrei, coloquei meu número, a Josi me adicionou. Sim. E é ali que eu comecei a conhecer elas e saber o que eu sentia. Isso, o que eu sentia não era só eu. E como que é passar por esse tratamento, por essa doença em grupo? Vocês sozinhas falaram que é um desafio. E em grupo, esse desafio ameniza ou é um passo a mais para... É a primeira vez A primeira vez. Eu acho que a gente agora, já se encontrou, a gente conversa. Nós tava junto, né? Perdão, desculpa. Não, pode... Sábado nós estávamos lá na praça, né? E eu já cheguei tudo regado aqui também. Daí Todo se arrastando. E a gente consegue conversar. E é isso, a gente quer ser ouvida, a gente quer ser entendida. Casos novos e aqui relatando. todas, né, entendem, porque todas têm a mesma dor. É uma troca, então. Porque Acho que ajuda até na depressão, né? Porque daí todo mundo conversa, todo mundo diz que tá sentindo que não é só a gente. Eu tava numa depressão, assim, porque eu achava que era só eu, que era coisa da minha cabeça. Que não era tudo isso, essa dor. Só que quando eu comecei a conversar com as meninas, então, 2 semanas que eu consigo entender o que eu tô sentindo e conseguir sair da cama um pouco.
Porque aí eu vi que não é só eu, que tô perdendo a memória, que não é só eu, que a minha filha vem me abraçar, e eu digo, não me encosta, não me encosta. Até ela tem 4 anos, ela diz assim pra mim, ui, que não dá pra encostar na mãe, parece que é de porcelana. Só que a dor é terrível quando encosta, parece uma queimadura, uma ardência, eu não sei explicar. Então, pra mim, esses últimos dias têm me ajudado muito, as meninas têm me ajudado muito. Porque quando eu tô com dor, eu vou no grupo, começo a conversar e elas começam a relatar o que elas estão sentindo. Eu falo, não é só eu. Vocês Não estou sozinha. Eu comecei cedo ontem, né? Postando foto no grupo lá. Tô deixada. É que assim, a gente, quando se depara com uma doença assim, eu tive um processo de negação, né? Eu neguei, eu não queria aceitar, não nunca pode. quer aceitar. E quando a gente está em grupo, às vezes tem um relato lá de uma colega, gente, eu tô assim e tal. Eu penso, veja, olha, ó, é da doença, então não é coisa inventada por mim, não é coisa da minha cabeça, sabe? E porque as pessoas dizem, Jussara, é uma doença psicológica. Eu faço tratamento há 8 anos, e a psicóloga às vezes ainda brinca que às vezes as pessoas que estão em volta de mim que precisam fazer terapia, sabe? Porque é para entender, né, o que é a doença. Sim. Então, não é coisa que a gente quer pra gente. Bem pelo contrário. Hoje eu tento buscar qualidade de vida, né? Porque se eu não posso fazer, pelo menos uma qualidade de vida. Então, é essa a nossa busca. Com certeza. E a luta de vocês é para que em Canoinhas tenha uma organização, E a lei. uma associação. É que tem o projeto, né? Não vou citar o nome da vereadora, que já tá o projeto desde mês de maio. Já existe um projeto. Já. Para ser votado. E fica nessa, né? Vai ser votado, mas até agora. 3 Barras já tem a lei aprovada. 3 Barras já Estamos foi só aprovada esperando a A movimentação agilidade lá das foi carteirinhas. bem mais rápido. Que essa lei vai ajudar para quê? Para que os portadores, né, com laudo, possam ter a carteirinha, porque essa carteirinha já existe, né, já não é uma invenção daqui, é uma lei maior, para que tenha a carteirinha para tratamentos preferenciais, né, e para ajudar desde o estacionamento, porque quando a gente está em crise, a gente não consegue andar muito longe, né, muitos que me conhecem sabem como eu fico em crise, que às vezes eu não consigo nem sair de uma cadeira, imagine, né, andar longe. Então, ajuda na questão do estacionamento, na questão de serviços, né? Que você tenha preferência em alguns serviços, porque como é uma doença neurológica, como eu falei no início ali, às vezes a aparência não aparenta que a gente está doente, né? Porque a gente ainda cria força para a gente se manter, né? Pelo menos de uma aparência tranquila. Então, às vezes as pessoas julgam por a gente não ter, né, a aparência doente, então ajuda quando você tem a carteirinha para provar a tua doença, para provar que realmente você não está fingindo. Então a carteirinha também, nosso objetivo é com essa associação a gente conseguir tratamentos, né? E frisando que a associação não é só de Canoinhas, a associação Nós é de temos 3 Barras Também. e vamos buscar ainda mais o Planalto Norte, a região do Planalto Norte para poder ser. Então a associação é para os pacientes do Planalto Norte, não somente para uma das cidades. Não somos exclusivas nisso. E região, Isso. né? Então, daí tem uma frase que eu acho muito interessante. Mostra para você ficar melhor. A dor é invisível, eu não. Juntos somos mais fortes. Muito bem. Essa é uma frase que eu sugeri às meninas quando foi para fazer as camisetas, que eu fiquei responsável por isso. Eu passei a ideia para elas colocando essas frases nas camisetas e todas apoiaram. Que eu acho que já chama atenção também para a gente saber que não é invisível. Né, que muitas pessoas tratam a gente como se fosse, né, como deboches, piadas. Então, essa frase é só para deixar gravado ali, claro que não somos invisíveis. A doença, sim, mas nós não. A gente precisa batalhar para ser visto, principalmente na sociedade. Muito bem. É com esse clamor que a gente já pode se direcionar para a conclusão da nossa entrevista, né? Então, agora eu deixo aberto, mais ou menos, para cada um fazer uma explanação do que deseja com a criação essa associação, né, dos pacientes de fibromialgia.
e como que um clamor, por exemplo, para a sociedade, para compreender que é uma doença que está aí em estudo, que é uma doença que causa dor para o próximo, mesmo que a dor seja invisível, vocês não são, né? Não somos. Eu acho que a hora que o projeto for aprovado, todo mundo vai poder entender melhor o que a gente tem. Vai acho saber que não é uma tratar mais com brincadeira. respeito, né? Sim, não é uma brincadeira. A gente vai conseguir os remédios mais fácil, porque é muita burocracia, é muito difícil. E a gente precisa de ajuda, porque não é uma brincadeira. A gente não tá, que nem me chegar e me falar, mas você é tão nova, vive sorrindo, como é que tem uma doença dessa? Essa é a frase que a gente mais ouve. Só que sua vida tá ruim a porque gente tem você tá família, sorrindo. a gente tem filhos, a gente tem marido, a gente tem emprego, a gente precisa lutar, a gente não pode ficar em cima de uma cama esperando alguém fazer algo por nós. Por isso essa associação, todo mundo se ajudando, juntos somos mais fortes, né? Que a gente sempre fala. Essa é a nossa frase, nosso lema do grupo, na verdade. Com certeza. Pode ir. Então. Que nem eu falei, né? Ah, sim. Pra alguém, né? Alguém não. Eles vê realmente que é a dor nossa, é a nossa doença, né? Principalmente os E governantes. respeitar, né? Sim, com certeza. Bom, minha vida era só ficar deitada, né? Tantos anos só numa cama e deitada, agora, né, que foi descoberto, agora que a gente está se reunindo, né, agora a gente está saindo mais, conversando, né, mas é só na A cama. gente está conseguindo se socializar melhor pelo fato de serem pessoas com o mesmo problema. É o que tem facilitado, né? Que caso contrário, todo mundo no seu cantinho isolado, porque Com certeza. ninguém entende. Nem com o marido, a gente não fala, nem com o filho, a gente É que tem dias nunca que mais até quer a viajar. fala A da fala pessoa irrita. te irrita, dói os ouvidos, você não consegue. Eita, sabe? Você quer ficar trancada. Quer ficar trancada, Sim. sozinha, não quer conversar com ninguém. Às vezes, entre nós no grupo, às vezes a Josi me chama, né? Oi, amiga, não quero falar hoje. É assim. Eu falo, Como amiga, que é? hoje eu não quero falar. Aham. E para vocês, como que o grupo tem ajudado? Como que tem sido essa parte? É que começou agora, né? É recente? Não, mas só que começou agora, que nem a Josi falou agora, né? Só começou agora, não sabe? Que nem nada, só o fato de nós se reunir, conversar, contar das dores, já tiramos um sorriso uma da outra. Já. Isso. Ajuda muito. Entre nós já ajuda. Tem Quando a gente fortalecido descobre a bastante. doença, né, a gente acha que tá sozinha, né? Assim, Sozinha. quando... Tem gente que nem a família não acredita. Isso que eu tenho, perdão da palavra, né? E agora... Nós, desconhecidos, uma entende a outra, que a família não entende Não nós. entende. Isso. Entendeu? As meninas falam muito assim, até vou falar daqui um pouquinho da minha família. Eu não tenho esse problema, a minha família me entende, né? Então, para mim tá tudo ok lá. Mas quando a gente vai no médico, alguma coisa assim, não, a gente não é entendido. E é isso que a gente quer. A gente quer ser respeitado, a gente quer que tenha menos preconceito, não somos mentirosas, então a gente só quer isso, respeito. É isso aí. Eu faço, né, as palavras da Jo, a minha também, porque eu tenho, né, amigos que me apoiam, eu tenho família, né, também que me apoia, mas a gente tem muito preconceito ainda, bastante. Principalmente na área da saúde, é um clamor para que os especialistas, para que os médicos procurem informação, procurem pesquisar, procurem saber mais sobre essa doença, porque a gente às vezes fica a ver navios, procura especialista, procura médico aqui, médico ali, Nunca tem. e os médicos às vezes só olham para você e dizem assim, ó, toma isso, duloxetina, paroxetina, fluoxetina, Faz 4 anos. e faça exercício. E não tem um porquê, o que eu faço para amenizar, não tem. E só olha assim, e você não pode mais trabalhar, não tem mais rotina. Só que não é simples assim. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder ter uma vida, se não normal, mas o mais normal possível, né? Eu não aceito eu ter essa idade e de repente dizer assim que acabou, né? Eu acho assim que a gente tem muito ainda a contribuir com o mundo e eu gostaria, né, que isso fosse possível, né, que a gente desse a nossa contribuição, nosso dom para a sociedade também. Não é uma doença que vai acabar com nossos sonhos. Então a associação, a minha esperança é que possa dar qualidade de vida não só para mim, mas para muitas outras pessoas também,
e que a gente possa ter um tratamento digno e respeito. É isso que eu almejo com a nossa associação. Que a associação possa abrir novas portas para nós, que a gente possa ter o caminho aberto para resolver os problemas com mais agilidade. Que a demanda pela demora de ficar esperando, tipo, eu em fila de espera para médicos, especialistas, tipo, reumatologista, né? Eu estou esperando há mais de 2 anos, até agora nada. Fisioterapia, eu preciso fazer, até agora nada. Tipo, tudo aquela espera que demora demais, você já não tá bem. Aí você ter que ficar esperando aquilo te torna mais doente do que o normal. Porque vai afetando tudo teu ali, não tem como. E a ajuda é o principal. Apoio da família, eu já não tenho. Eu escuto muita piadinha. Principalmente em casa. É frescura. É fingimento. Como é que para tal coisa você consegue? Para trabalhar, não. Gente, eu tento levar uma vida normal. Mas não consigo. E isso tem me afetado muito, porque eu tenho minha mãe, ela é acamada, eu preciso ajudar a cuidar dela. Tem dias que eu não consigo, isso me tortura muito. Porque eu me sinto incapaz, eu me sinto uma pessoa inútil, na real. Que não tenho condições mais de ajudar ninguém, e mesmo assim eu tento. Conhecer a rotina de pessoas que lutam contra uma doença que ainda está sendo estudada e que não tem cura, nos faz pensar que a dor é invisível, mas as pessoas não são, e que a dor vai além do corpo e pode causar ferimentos sociais.